Muito bem. Falta então falar sobre dois indicadores, o OEE e o FTT. Esses dois indicadores, o resultado a gente vai obter em percentual, mas eles são indicadores que retratam, diferentes realidades. O OEE, essa sigla significa Overall Equipment Effectiveness. Então, é um indicador que fala da eficácia dos meus equipamentos, ou seja, do desempenho deles, tá? O OEE, ele na verdade é calculado em três diferentes taxas. Cada taxa é um percentual e aí eu multiplico. É o resultado dessa multiplicação que me dá o valor do OEE. Então, é um indicador muito voltado para equipamento. Já o FTT, nós vamos ver no próximo slide, já é um indicador que reflete o meu processo. Ou seja, quantas unidades eu estou conseguindo fabricar corretamente e o que eu tenho de defeitos, ou de itens defeituosos. Bom, para a gente poder conseguir calcular o OEE, é importante a gente entender o cálculo de cada uma dessas taxas. A taxa de disponibilidade, a taxa de desempenho e a taxa da qualidade. A disponibilidade de um equipamento é o tempo total que eu planejei desse equipamento funcionar. Ou seja, imagina que eu tenho um turno de 8 horas, mas eu já programei, eu já fiz uma manutenção programada, planejada, de 1 hora para esse equipamento. Ou seja, o tempo que de fato eu tenho disponível programado para esse equipamento rodar são 7 horas, porque do turno de 8 horas eu já tinha planejado uma manutenção de 1 hora. Então, esse tempo programado real, dele eu vou descontar todas as paradas que não foram planejadas. Se o equipamento quebrou, se eu tive que fazer uma manutenção corretiva ou o que for, tudo que não foi planejado eu desconto, Então, desse tempo real que eu disponibilizei para o equipamento funcionar, eu desconto as outras paradas e divido por esse tempo real que eu tinha planejado. Isso, então, é a disponibilidade. Ou seja, se eu planejei 7 horas de funcionamento e ele funcionou de fato às 7 horas, a disponibilidade é de 100%. Se eu planejei 7 horas e funcionou 3 horas e meia, a disponibilidade é de 50%. E assim por diante. Bom, já a taxa de desempenho tem a ver com a capacidade de produção da máquina. Então, todo equipamento, normalmente o fabricante define qual é a capacidade de produção dessa máquina. E nós vamos comparar a quantidade real produzida pelo que seria essa capacidade de produção normalmente definida pelo fabricante. Então imagina que a gente está numa papelaria e eu tenho uma copiadora. Eu compro lá uma copiadora super moderna da Xerox. Aí o fabricante me diz, essa copiadora ela tem uma capacidade de fazer 8.000 cópias por hora, E aí, durante 1 hora, eu coloquei essa máquina para trabalhar e fiz 5.000 cópias numa máquina que tem a capacidade de 8.000 cópias. Isso seria a minha taxa de desempenho. Eu pego 5.000 e vou dividir por 8.000. O tanto que de fato eu produzi, dividido pela capacidade que esse equipamento teria de produção. Esse percentual vai ser a minha taxa de desempenho. Já a taxa de qualidade tem a ver com a qualidade do produto que está sendo produzido. Ou seja, se o equipamento está gerando algum defeito nesse produto, tipo uma trinca, um amassamento, alguma coisa desse tipo. Então, a qualidade é a quantidade total de produto que eu fiz, menos aquele produto não conforme, dividido pela quantidade total. Então eu fiz 200 peças, mas 50 peças eu tive que sucatear. Então, qual é a minha taxa de qualidade? 150 dividido por 200. Esse percentual será a minha taxa de qualidade. E aí eu vou ter o valor de cada um e vou multiplicar. A multiplicação, o produto dessas três taxas é de fato o OEE, o meu indicador aí, Overall Equipment Effectiveness, ok?